Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Manhã Viva. É com alegria que a TV Canção Nova leva esse programa até si. E já agradeço de modo especial os nossos benfeitores. Se não fossem os nossos benfeitores, esse programa não estaria acontecendo, como também toda a grelha de programação da TV Canção Nova. Você vai poder aceder a esse programa e a diversos temas do Manhã Viva. Ao aceder YouTube, você digita lá Manhã Viva Portugal. E lá tem uma série de programas com diversos conteúdos para a sua formação humana e espiritual. Um grande abraço para você que deixa a Canção Nova ser a sua companhia. E hoje temos um tema muito especial a tratarmos, é sobre a medicina de Santa Ildegarda. Tem muitos que já até adquiriram, né, esse livro, e nós temos aqui uma convidada também especial para falar conosco sobre esse tema, que é a Salomé. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Teve aí então esta graça de poder oferecer a esse nosso público e a tantas pessoas a tradução desse livro, não é verdade? É verdade, sim. É uma alegria Tenho tê-la muita alegria conosco. com isso também. Que bom. Então eu Posso ter convido utilidade. a senhora a fazer um momento de oração conosco, uma oração de Santa Ildegarda. Sim, sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de vida, vós que enchestes Santa Ildegarda com o espírito de profecia, ajudai-nos, segundo o seu exemplo, a deixarmos conduzir pelos vossos caminhos, para que no meio das trevas deste mundo alcancemos a luz da vossa claridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, obrigada. E quero agradecer também a nossa equipe que está aqui conosco, a Liliane, a Thelma, o Miguel lá no corte, temos aqui também mais um Miguel, também temos o Ricardo e todas as pessoas que envolveram nesta produção, porque a Canção Nova investe o melhor possível para levar a evangelização até si. Então vamos conhecer um pouquinho da Salomé, de onde é a Salomé, não é? Quem é essa pessoa e o que está fazendo presentemente? Eu sou ribatejana, mas vivo em Lisboa há muitos anos, desde os 10 anos que saí da minha terra para ir para Lisboa. E tirei sétimo ano na altura de Germânicas, por isso já um bocadinho ligada às línguas, era uma coisa que eu gostava. E depois fui não quis tirar um curso superior de outro estilo, porque nunca gostei de ler coisas que não me agradam, só gosto de ler aquilo que me interessa. E por isso, um bocadinho mal feitio, e por isso acabei por ir para um curso prático de secretariado de direção do Instituto de Novas Profissões. E depois, mais tarde, fui aperfeiçoando um pouco no alemão, ainda andei na Cambridge School. Depois, entretanto, casei, fui para a África, no tempo da Guerra do Ultramar, acompanhar o marido, e lá também me inscrevi no Instituto Alemão, e mais um bocadinho de prática de alemão, que gosto muito. Entretanto, fiquei a trabalhar na TAP e com isso também tive algumas oportunidades que me deram muito jeito para este tema que tanto gosto, de poder viajar e inteirar-me um pouco mais destes temas. Entretanto... Presentemente está a fazer? Presentemente estou a fazer uma tradução de um segundo livro, um pouco mais avançado do que este, escrito por um médico e um farmacêutico, o Dr. Erzke e o Dr. Strello, e tenho dado aulas em universidades sénior em Lisboa, nos Jerónimos, em Moscavide. Este ano não estou a dar porque tenho menos tempo. Julguei que me ia reformar para estar sossegadinha em casa, mas parece que cada vez há mais que fazer. Até porque, pronto, quanto mais é conhecida a medicina Santa Ildegarda, mais as pessoas procuram tirar as suas dúvidas e pedir opinião naquilo que eu possa saber e ajudar. E, portanto, às vezes dou uma palestra ou outra, trabalho para uma rádio, às vezes também, às vezes faço visitas com os meus alunos ou ex-alunos a um parque ou a uma escola agrária ou um jardim botânico, para que vão conhecendo melhor as plantas, para poderem ser mais independentes nos seus tratamentos. O que é que eu faço mais? Tenho uma empresa para poder vender as plantas, uma pequena empresa,
porque estar a mandar vir da Alemanha às pessoas particularmente é muito complicado e muito mais caro. Muitas eu mando vir, as que não há cá, mas as que há cá acabo por comercializar as nacionais. E o que é que eu faço mais? Nós vamos então colocando aí no rodapé, né, do ecrã o seu contato, né, o contato de e-mail, também até da empresa, se as pessoas quiserem adquirir, porque é algo que também podem ajudar a muitos. Mas Sim. como é que aconteceu, qual foi o momento que começou a conhecer a medicina de Santa Idelgarda e que nós temos aí o fruto, a tradução desse livro? Eu conheci pela primeira vez a palavra Santa Idelgarda através de um sacerdote suíço, um cônego grande de Santa Cruz, que esteve no nosso país há alguns anos, missionário, não é? E que conhecia bem e um dia disse-me, era assim uma alma especial, ele tinha sido diretor espiritual, o capelão da fundadora da Obra dos Santos Anjos e, portanto, era uma pessoa que tinha muito interessante, muito especial. E ele disse-me, conhece a medicina de Santa Idelgarda? Eu disse, Sr. Padre, Santa quê? Porque eu não conhecia nem esse nome sequer. Idelgarda disse, não, Sr. Padre, não conhece. Então ele disse, então arranja um livro e tal. Eu mandei vir um livrinho das edições do Pavi e pus o livrinho de canto, só que entretanto, um dia a minha filha faz uma gastroenterite, nessa altura teria uns 12 anos, foi há 40 anos, para aí, sensivelmente, uma gastroenterite de caixão à cova, diríamos, porque era água por tudo quanto era lado, vomitava água, fazia água, tudo água, água. E eu tudo o que era tratamento médico me foi recomendado, fiz, mas nada fazia parar. E depois de estar 3 dias assim, já quase não se tinha nas pernas, tinha que levantar para levar a deitar aquela água fora e até que eu pensei, vou ao hospital, não vou, é a coisa que não me agrada assim muito, mas tivesse que ser, vou ver o que é que diz o tal livro que o padre me recomendou. Se fala deste tema. E falava uma planta que se chama calêndulas, que era pôr, de uma certa maneira, pôr sobre o estômago, cozidas, depois dar um bocadinho aquecida em vinho, a beber. Eu pensei, a miúda vomita há 3 dias, vai beber vinho. Mas coisa tão esquisita. E como este livro que eu mandei vir primeiro, como era mais fácil, mandei vir em francês, fui ver, disse, não pode ser, isto deve estar mal traduzido. Só pode, agora vinha uma pessoa que está a vomitar há 3 dias. Mas depois pensei, já vomitou 50, vomita 51, vamos experimentar. E como tinha a planta no jardim, colhia e fiz o que Santa Idelgarda dizia. E realmente é curioso que a garota acabou de tomar aquilo, adormeceu, teve um quarto de hora para ir a dormir e depois levantou-se, quando foi ter comigo já eu estava corada e já estava tinha completamente neutralizado aquele envenenamento, digamos, que teria sido a causa daquele mal-estar. A partir daí eu comecei a olhar isto com outros olhos, né? Pensei, isto afinal é uma coisa a séria. E por aí à frente fui continuando com outro tipo de experiências, algumas muito próximas umas das outras, porque depois disso, por exemplo, a minha filha também teve um convite para ir à Espanha à casa de uns amigos meus, que iam esperá-la a Madrid, vinham de Santander de propósito para esperar, e que no dia em que era para ir, faz uns tremores, uma coisa muito esquisita de manhãzinha cedo, e começa quase tipo convulsões, e diz, estou muito mal, eu não sei como é que há de ser, eu não estou bem e tal. De repente, frio, depois sobe-lhe a febre imenso, e eu pensei, impossível, agora como é que eu aviso as pessoas que vêm de Santander de carro para vir buscar a Madrid? Não havia, isto foi há 40 e tal anos, não havia telemóvel, eu não tinha telemóvel, não tinha forma de contactar, isto é um grande problema, pronto. E então pensei, deixa cá ver o que é que diz a Santa Idelgarda. Coisa mais fácil, malvas, borrachadas com vinagre de vinho, moídas no paninho, moídas e passadas num paninho, espremidas, e dei a beber uma colherinha de chá, e dei um bocado de febre, estava a baixar, e voltei a dar outra vez, mais próximo do meio-dia. Baixou mais, conclusão, ela tinha o voo depois do almoço e foi. Eu pensei, agora ouço lá dizer para amanhã ou depois, vai-me lá uma cabine dizer que está péssima, mas agora tem que ir, os outros estão à espera, era assim uma coisa um bocado entalada. E o que é facto é que ela me telefonou e disse, mãe, nunca mais tive sintomas nenhumas, estou ótima, não sei o que é que foi, e eu continuo hoje sem saber o que é que ela teve. O que é facto é que a febre baixou de 40 graus para o normal em poucas horas, pronto, e daí para a frente essa experiência, qualquer das duas experiências tem sido repetida muitas vezes por muitas pessoas e sempre com os mesmos resultados, graças a Deus. Resultados positivos. Salomé, eu acredito que tem muita gente em casa que já está pensando, olha, eu sinto isso, ou meu filho passa por isso, meu neto por isso, meu esposo por isso.
e tem aí a vontade de saber como tratar de forma natural. Então, você pode adquirir esse livro, né, A Medicina de Santa Delgada, que Sim, foi tem traduzida bastantes pela receitas Salomé. aí, sim. Tem lá muitas dicas. Eu, nas escalas da livraria, como outros irmãos também, já tive a oportunidade de lê-lo, né, fiquei impactada ali com esse testemunho, né, que você faz ali a introdução, dando o seu testemunho no livro, né? E você vai ter, então, várias dicas de alimentação, né, de vários, até mesmo, plantas que você pode usar, mas também alimentos, como você deve consumi-los, como é que você deve comê-los. Então, você pode ligar para a Canção Nova 249-530-600 para a nossa livraria. Você pode ir na nossa livraria aqui em Fátima, que lá tem o livro. Pode ir também na nossa livraria em Lisboa e também na nossa livraria em Évora. Você vai ter aí todos os contatos no rodapé do seu ecrã, mas você também pode aceder loja.cançãonova.pt para adquirir esse livro. E agora, como é que está o andamento de cada vez mais conhecer a Santa Delgada? Como é que a senhora vive esse processo de estar aí sempre, né, crescendo no conhecimento da medicina de Santa Delgada? Que é inesgotável. Pois. Ela não tem fim. Eu, Pois. quanto mais leio, a minha casa quase que é só livros de Santa Hildegarda agora, não é? Porque tem um armário cheio, tem mais de 30 livros de diversos sítios, porque onde eu vou, e como trabalhei na TAP muitos anos, agora estou reformada, mas continuo a poder viajar quando necessito, onde vou, trago sempre mais um livro de Santa Hildegarda, ou mais, sim, sempre. E, portanto, isso vai-me sempre fazendo, embora a base já está cá, 40 anos de experiência, já tem muitas experimentações com várias doenças, as mais variadas que possa imaginar, as mais esquisitas, as mais impensáveis de terem algum sucesso, que eu própria, se não fosse comigo, se calhar não acreditaria. Eu posso contar um ou outro mais engraçado que eu fiz só porque teimaram comigo para ir pesquisar e vai ver, pronto. Mas pronto, e aí continuo realmente sempre à procura, porque ela era tão variável em todo o seu carisma de visão que tinha, que falou sobre mística, ela ela ouvia os coros celestiais. Então vamos começar aqui, eu peço licença, para a gente poder falar quem é a Santa Delgarda. Aí a senhora já vai começar também, como é que ela foi para o convento, qual foi a experiência mística, porque nós falamos bastante do seu nome, mas as pessoas não sabem quem é essa santa. Quem é a Santa Delgarda? Portanto, Santa Hildegarda nasceu no século XII, quase contemporaneamente com o início do nosso país, Portugal. 1100 eu sou má para datas, vocês vão me perdoar. Esteja à vontade. Mas foi 1100 e qualquer coisa, 140, ou... Se calhar também está aqui no livro, está, com certeza. Sim, Santa Delgada, ela foi proclamada também, doutora, né? Ela da igreja, foi canonizada e é doutora da igreja. Exatamente. Pelo nosso saudoso Papa Bento XVI, né? Que estudou seus escritos e que aí, como o nosso Papa na época, então, canonizou e reconheceu ela como uma santa doutora da igreja. Mas, portanto, ela, desde pequenita, com 3 anos, já teve alguma experiência de ver aquilo que ninguém mais via, não é? E depois, mais tarde, com 5... Para começar, portanto, ela era filha de uma família até importante. O pai dela era ministro imperial na Alemanha, na Germânia, nessa altura. Ela entrou, então, com 5 anos para o convento, não, com 8. Com 5 começou a manifestar que tinha esse carisma da visão, que ela achava tão normal que nem percebia que os outros não vissem tudo o que ela via. E porquê? Porque um dia estavam a dar alimento às vacas e ela percebeu que uma vaca estava prenha e disse que estava que o vitelinho tinha umas manchas de determinado feitio, determinada cor, não sei o quê. E quando o vitelinho nasceu, confirmaram que o que ela tinha visto estava de acordo com a realidade. Então isso foi assim o primeiro indício de que ela tinha alguma coisa menos normal em relação às pessoas normais. Mas depois disso, ela, a primeira assim mais importante visão mística foi já com 42 anos.
Como a dona Salomé estava dizendo, ela vivia sempre aí essa prática, né, da fé cristã. Sim, E claro. era comum ela ter as suas visões, né, viver a sua fé assim de uma forma mística. E para ela não era anormal ter Sim. visões. Ela pensava que toda a Todo mundo gente via. também tinha visões, né? E só mais tarde, Santa Edelgarda, então, ela percebeu que ela tinha um dom particular, especial dado por Deus, Aos não é? 15 anos só é que ela percebeu que os Isso. outros não viam o que ela via, imagina. Sim. E, portanto, ela era a 10ª filha deste casal, Matilde e Hildebert. E eles, como era a 10ª, tipo, como se fosse o dízimo, quiseram oferecê-la ao Senhor. Então puseram-na para ser educada com uma senhora que mais tarde foi a monja do convento, a Juta, para ser educada. E o que é que aprendiam? A ler, a escrever, canto e uns livezinhos de latim, que ela nunca aprendeu bem, porque mais tarde não conseguiu escrever sequer, ela ditava, e o monge Volmar, ou a Richardis, que era uma das irmãs que estava, é que tomava notas porque ela dava muitos erros. Portanto, isto é importante também perceber-se, porque às vezes as pessoas dizem, ela estudou muito, não sei o quê. Não, as mulheres naquela altura pouco ou nada estudavam, eram letras suficientes para ler e escrever, e realmente o canto, sim, e um pouquinho de latim. E, portanto, eles aos 8 anos puseram-no no convento para aprender estas coisas, as letras assim. E também é curioso ver como é que ela explica a forma que era dado ver estas coisas que ninguém mais via. Não sei se isto acho que pode ter interesse para as pessoas, porque ela explica que, para já, como é que começou a ver? Quando Deus me insuflou a vida no seio de minha mãe, diz ela, imprimiu na minha alma este dom de visão. Portanto, ela teve-o desde sempre. E depois, quando ela diz que nunca entrava em êxtase, que às vezes as pessoas pensam, entrava em êxtase, entrava... Não, ela diz muito simplesmente, estas coisas não as vejo com os olhos do corpo, nem com os meus ouvidos, vejo-as unicamente com os olhos da alma. Os olhos do corpo permanecem abertos e nunca experimento a perda de consciência que se produz durante o êxtase. Quando tenho as visões, estou acordada, seja dia ou noite. E a percepção da luz que me é dada não é limitada ao espaço humanamente visível. É muito mais luminosa que uma nuvem que trouxesse o sol em si. Nela não se consegue reconhecer nem altura, nem largura, nem comprimento. É-me designada como uma sombra da luz viva, umbra lucis viventis. E nesta luz vejo de vez em quando, embora não muitas vezes, uma outra luz que me é designada como a luz viva, lux vivens. Como e quando vejo, não posso terminar, mas quando a vejo, desaparece completamente em mim toda a tristeza e angústia, de forma que me sinto como uma simples jovem e não como uma mulher idosa que já sou. Eu acho muito curiosa esta explicação dela, não é? Depois teve uma experiência mística, então, muito mais profunda, muito mais... que vai alterar definitivamente a sua vida, a sua existência, e com alguns pormenores que ela própria diz. Que no ano de 1141, explica ela, quando tinha 42 anos e 7 meses de idade, desceu do céu entreaberto uma luz ardente acompanhada de clarões. Penetrou no meu cérebro e abrasou o meu coração e o meu peito como se tratasse de uma chama sem os queimar, mas aquecendo-os, tal como acontece quando o sol aquece um objeto exposto em seus raios. Subitamente foi-me desvendado o sentido das Escrituras, dos Salmos, dos Evangelhos e de outros livros do Antigo e Novo Testamento. E é muito curioso porque realmente há alguns livros em português, numa edição brasileira. Sim. Há um livro que é o Chívias, que também fala, que é o primeiro que ela escreve e que tem alguns pormenores neste sentido, das escrituras, dos salmos e evangelhos, da criação, da redenção também, mas que agora vamos desenvolvendo nestes novos livros que vamos pondo em doses pequenas, porque é um bocadinho forte. São muitos escritos. Muito mas forte. também as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre Santa Edelgarda, se você aceder vaticano.va,
né, e colocar lá dia 7 de outubro de 2012, tem lá o texto do Papa Bento XVI, resumidamente, sobre o perfil de quem é a Santa Idelgarda, que é muito interessante, muito profundo, né, que ele vai ali detalhando e resumindo os traços dessa santa da igreja, do qual ele, né, reconheceu como doutora. Mas qual é a missão, então, dada por Deus a Santa Idelgarda? Deus diz-lhe claramente: escreve o que vês e ouves. Revela as maravilhas que te foram dadas a conhecer, escreve-as e fala delas. E ela, coitada, ficou um bocadinho atrapalhada, porque isto era muito alto. E então não fez isso logo, não obedeceu. E acontece que o Senhor fez-la passar por uma prova, deixou-a paralisada numa cama, até que ela percebeu que realmente o melhor era obedecer, porque era mesmo era uma coisa séria, era para se fazer. E, entretanto, também estava muito duvidosa, mas o São Bernardo de Claraval ajudou. Que ela tem uma ligação aí. O que é que ela, que foi desvendado a Santa Idelgarda a nível das escrituras? O que é que ela desvendou? Ela faz mais luz sobre a explicação da criação, por exemplo, no Gênesis, ela faz uma abertura muito maior, muito mais completa, muito interessante. Depois vai explicar, então, a medicina com as plantas, a medicina, né? Ela já com faz o próprio cosmos. Sim, sim, o cosmos, sim, o papel do homem como central, que é muito curioso, porque hoje já quase daqui a nada o animal é mais importante que o homem, ela põe tudo no seu lugar, graças a Deus. Ela valoriza tudo e dá a cada coisa, né, a cada elemento ali a importância própria. E a senhora também falou um pouquinho sobre o santo, né, São Bernardo de Claraval. Qual que é a ligação entre os dois? Eu penso que ele era tipo o seu orientador espiritual. Diretor espiritual. O diretor espiritual. Porque ele é que a aconselhou realmente a escrever, ele é que, presumo-se que teria falado ao Papa Eugênio III, no caso dela, e inclusivamente ele teria dito que Deus desejou mostrar em pormenor, através das suas figuras maravilhosas, como são as moradas celestes, as da terra e as dos infernos. E o Papa Eugênio III leu e ouviu de São Bernardo a sugestão de que não se devia condenar ao silêncio uma luz tão radiante, como era o caso dela. E o Papa, depois de ter lido algumas passagens e os Chívias, acabou por ele próprio ler num sínodo, em Treves, para os bispos e cardeais, partes desse livro, e inclusivamente escreveu à própria Idelgarda a dizer que é admirável, para além daquilo em que podemos acreditar, Deus mostra novos milagres no nosso tempo ao derramar sobre ti o seu Espírito, e ordena-lhe mesmo que revele tudo o que lhe é dado a ver à luz do Espírito Santo. Portanto, isto foi uma coisa que foi muito importante, porque a partir daí ela Igreja deu o aval a Santa Idelgarda, que é a sua medicina, que os seus estudos e seus escritos, então, são aceitos e realmente faz parte da nossa vida cristã, como visão, do ser humano. Como visões, porque ela pouco falou da medicina, é curioso. E pouco depois se falou disso. Ela escreveu, até eu depois gostava de fazer essa chamada de atenção, que as pessoas pensam que ela estudou, que foi médica, que exerceu medicina. Nada. Ela explica isso, mas eu depois falo mais à frente, com palavras mesmo dela, que acho que têm mais força do que as minhas. Qual foi o primeiro escrito da Santa Idelgarda? Foi os Chívias mesmo, que quer dizer conhece os caminhos. E com 70 anos, recorda-se do que aconteceu na vida dela? Sim, isso é um ponto marcante, não é? Embora antes disso ela tenha já escrito aos papas, ao Frederico Barba Ruiva, ou até coisas muito fortes, porque ela não... Como é que eu ia dizer? Ela parecia um São João Batista da época, não é? Não tinha medo de dizer a verdade e de a afrontar. Eu não sei se terá interesse, mas, por exemplo, ela escreve a um Papa Atanásio IV, que, pelos vistos, não estava assim muito na linha que Deus quereria, e ela diz uma coisa que eu acho interessante: negligencias a virtude real da justiça, deixas o mal penetrar de cabeça erguida, porque temos esses homens abomináveis que têm mais amor ao dinheiro do que à justiça. Tu, que foste constituído pastor visível, imagine-se a coragem dela, não é? Levanta-te e atua em favor da justiça, a fim de que o grande pastor não tenha que te acusar por não teres purificado o teu redil da imundície e posto óleo nas ovelhas doentes do teu rebanho.
e também ao Frederico de Barba Ruiva, que elegeu a 4 antipapas, deu origem a um cisma, 18 anos, também fez assim umas coisas menos corretas. Ela aconselha a não se deixar conduzir nem pela amizade, nem pelo ódio de quem quer que seja, mas unicamente pelo respeito pela justiça. E ainda diz, toma cuidado para que o soberano rei não te lance por terra por causa da cegueira dos teus olhos, que não te orientam retamente para o uso do sceptro do teu reino. Aquilo que é, diz, eu destruo a resistência obstinada, esmago a oposição dos que me afrontam. Desgraças, desgraças, por causa do mau procedimento dos criminosos que me desprezam. Ó rei, diz ela para ele, se queres viver, toma atenção, senão a minha espada despassar-te-á. Portanto, uma mulher ali cheia de... Salomé, está muito interessante a partilha, mas nós vamos para um breve intervalo. Né? Nós convidamos você a permanecer aí, né, nesses minutinhos, aguardando, porque temos muito para saber ainda sobre algumas plantas que a Salomé trouxe generosamente do seu jardim, colhidas no seu jardim. Agradeço você, benfeitor, e também peço que você também ajude a divulgar a TV Canção Nova. As pessoas que às vezes não têm um canal por assinatura, pode aceder tv.cançãonova.pt e ter a nossa programação online 24 horas. Um grande abraço, até já. Muito obrigada, até já. Estamos de volta nesse segundo momento do programa Manhã Viva. Obrigado a toda a equipe da TV Canção Nova que está aqui envolvido para que esse programa possa acontecer. E eu quero fazer um convite para si. A Canção Nova está a viver em Portugal 25 anos a completar. E você pode ser uma prenda para a Canção Nova. Mas como? Tornando-se um benfeitor. Se você não é benfeitor da Canção Nova, eu convido você a se tornar um benfeitor e ajudar a Canção Nova nessa missão de evangelizar. São 25 anos em terras lusitanas, levando Jesus a muitos corações. E ainda tem muitas pessoas que precisam também conhecer Cristo, fazer uma experiência com Ele, na graça do Espírito Santo. Então aceda a clube.cançãonova.pt, torne-se um benfeitor ou ligue 249-530-600. Também, para nos ajudar, você pode adquirir esse livro, A Medicina de Santa Edelgarda, acedendo a loja.cançãonova.pt ou ligando 249-530-600. Nós estamos aqui com Maria Salomé Souza, tradutora do livro A Medicina de Santa Edelgarda, que já está aqui traduzido para nós, à disposição. E vocês podem também aqui perceber que na nossa mesinha tem muitas ervas, tem muitas plantas, muitas folhas, que ela retirou do seu próprio jardim e vai falar um pouquinho para nós sobre isso, não é, Salomé? Sim, pode ser. Cada uma tem sua função. A Salomé falou-nos que tem aqui plantinhas e ervinhas para a febre. Qual delas? As malvas que falámos, que são muito simples de fazer, é só esborrachar umas folhinhas malvas, não sei como é que... Isso, pode mostrar aí para a câmera, que eles vão apanhar. Esmaga, esborracha, ou corta miudinho, ou põe num 2, 3 e depois junta vinagre de vinho e mais um bocadinho, se tiver almofariz, esborracha bem, coa num paninho e pode até guardar para todo o ano no frigorífico, porque dentro do vinagre de vinho não se estraga e é a melhor aspirina do mundo. Está certo. Porque começa sempre a baixar a febre, como aquele caso que nem chega a perceber porque é que foi, mas baixou imediatamente. Mas também tem pessoas que já foram agraciadas aí, né, curadas pela medicina de Santa Edelgarda. Conta para nós aí mais um testemunho de pessoas que também foram aí curadas com a medicina. Um fato. Agora, o que é que eu posso dizer? Por exemplo, a próstata. Há muitos senhores que têm problemas com a próstata e esta planta, que se chama tanaceto, é própria para isso. Ou se usa fresca, esmagada também num pouquinho de vinho e se bebe 3 vezes ao dia. Nós habitualmente, para se poder conservar, fazemos com aguardente, fazemos uma tintura e fica muito tempo, anos se for preciso, mas um ano pelo menos. E realmente 3 vezes ao dia, 10 gotinhas ou as folhinhas esborrachadas, em pouco tempo, vários casos concretos de pessoas que eu conheço, meus vizinhos, outros meus amigos,
testemunharam isso, que não chegaram a ser operados. Já tinham os nódulos já um bocadinho desenvolvidos e, graças a Deus, e à Santa Hildegarda e ao livro que ele também aprendeu. Sim, que está aí relatado como trabalho. Pode. E esta plantinha aqui? Esta aqui chama-se fete macho. Vou mostrar aqui, aonde eu mostro, pode ser aqui? Esta planta. A senhora pode falar sobre ela. Esta planta tem ela diz que equivale ao sol, como se fôssemos à praia. Na verdade, um banho tomado com água de ferver esta planta deixa-nos um certo calor depois do banho. É curioso, uns 20 minutos dentro da água. Isto é uma coisa fácil e barata que também fala aqui. E ela serve para o reumatismo. Para o reumatismo, sim, para as dores reumáticas. Embora haja fetos parecidos, há 200 espécies de fetos, é bom ter em conta que este é o chamado feto macho. Nascem todos do meio e é só uma folha. Não é uns que têm muitas folhas, também são fetos, mas é outra qualidade. Sim. Saber também começar a aprender com os livros de Santa Hildegarda o que é o correto para fazer, não é? Mas tem também plantinhas aqui que ajudam com intestinos. Qual que é ela? Esta, por exemplo, chama-se, não se vê muito bem que a flor não está aqui ainda não temos flor, mas é a matricária. E esta dá uma florinha, parece um malmequer, como a dos... pequenininho, malmequer branquinho, com o olho amarelo pequenininho. Não sei se dá para as pessoas verem bem, mas depois podem também procurar a matricária, o que é. Isto também há muitas pessoas que têm nos seus jardins, é uma coisa que pode qualquer pessoa ter em casa, e faz-se uma espécie de um caldinho com 2 folhinhas ou 3 cozidas disto, tem água, um bocadinho de umas pedrinhas de sal, um pouquinho de manteiga e um bocadinho de farinha de espelta, para fazer este caldinho, e realmente parece assim um bálsamo quando os intestinos e o estômago estão magoados, parece que têm febre, não é? É muito bom e muito fácil de fazer, qualquer pessoa pode chegar lá sem grandes problemas. Depois temos aqui outra que é o Artemisia vulgar. A Artemisia vulgar é boa para o estômago e para os diabéticos. Utilizar como legume, umas folhinhas nas sopas, cozinhado ou com carne, ou com sopa, ou com um estofadinho, e pode usar também, melhora... Qual é o nome mesmo dessa planta? Artemisia vulgar. Serve para diabetes. Quantas pessoas hoje com problemas de diabetes? Tantas, sim. Há outras plantas, mas em Portugal mesmo esta existe. Há uma mais potente que faz funcionar o pâncreas, estimular o pâncreas, que se chama camomila espanhola. Não é a nossa camomila, eu tenho que a mandar vir da Alemanha, quando é preciso para cá, porque cá não existe, mas esta existe cá. Mas enquanto a senhora vai pegando aí uma planta para gastroenterite, que a senhora conta aqui, no livro, acho que está ali na cestinha. Esta está aqui, pois é. Eu posso dizer mesmo eu trouxe uma do campo porque... Isso, para mostrar para as pessoas. E eu digo mesmo, eu, de uma família numerosa de 8 filhos, vivendo no Brasil, minha mãe nos tratava com as plantas. Era assim que nós éramos cuidados ali, zelados. Não havia farmácias, né, e dinheiro para tanta gente. Então eram chás, eram chás, eram as ervas do campo que nós éramos tratados a nível geral. E graças a Deus estamos aí todos saudáveis, né? A farmácia do bom Deus, como diz a Maria Treba. Então essa é a planta? Esta é as tais calêndulas ou maravilhas. Estas são as bravas, são as do campo. As de jardim são um bocadinho maiores, a folha é um bocadinho maior, mas também são muito vulgares, são os malmequers grandes, amarelos. Mas é preciso conhecer bem, não se ponham a colher flores sem saber bem o que é. Pois... Como é que usa, como é que faz? Esta cose, quando a pessoa está mesmo gastroenterite, vômitos e diarreia, cose um pouquinho, põe sobre o estômago e em simultâneo aquece um pouquinho em vinho, tal cena que parece um bocadinho estranha, mas era verdade, e dá a beber. Não é preciso muita quantidade, se for uma criança pode dar uma colherinha de sopa, ou se for um adulto pode beber meio copinho, não é preciso muita quantidade. E realmente, automaticamente, neutraliza qualquer envenenamento, até para cogumelos, dizem os... Isso nunca experimentei, que não temos aqui muito hábito de comer cogumelos do campo, mas até para os envenenamentos por cogumelos, que é uma coisa tão grave, que tem resultado. E é a do campo. Esta é do campo, mas há, estas já há aí aos milhares. Agora, eu, a caminho de Lisboa, aqui vi milhares delas pelos campos fora. Isto é muito vulgar cá. A folha é assim carnudinha, grossinha, é um verde clarinho. E esse facto que ela acabou de dizer está relatado aí no livro, né, dessa cura através dessa planta. Quais mais nós temos? E temos o funcho, que serve também como muito digestivo. Isto é também muito vulgar cá em Portugal. Todo o funcho é saudável. Santa Hildegarda fala em
3 ou 4 coisas que são básicas, como as mais saudáveis que Deus criou. As castanhas, o funcho, a espelta, são as superiores. Mais conhecidas ainda. É, porque depois temos a nespreira da Europa, que não é bem a nossa nespreira, é outra qualidade, é há pouco cá. Mas pronto, esta é considerado o legume mais saudável que Deus criou. Portanto, dá para fazer das ervas, comida, a raiz, agora usa-se cá, já existe, já se consegue comprar o bulbo do funcho nos supermercados. Muitos anos não havia. E dá para fazer chazinho, as sementes dá para mastigar antes e depois das refeições para quem tem refluxo, para quem tem mais digestões. É muito bom. Para depois quem tem gases, falou também, metabolismos. depois dessa planta foram as castanhas. As castanhas. Então, para que servem essas castanhas? As castanhas têm muitos, isso também está aqui muito bem explicado no livro, têm muitas funções para o coração, para o cérebro. As amêndoas também têm essa qualidade funções. De serem boas para o cérebro. Alarga, enche mais o cérebro, diz ela, quando ele está a ficar mais... E a outra planta que a senhora falou são 3? O funcho, as castanhas... A espelta, que é um cereal também mais saudável que Deus criou, também para os diabéticos. Isso já há cá em Portugal. Eu, há 40 anos, tinha que ir à Alemanha buscar de vez em quando à Suíça, porque não havia cá, agora, graças a Deus, já há em muitos sítios, nas casas de produtos naturais e até nos supermercados alemães, no Lidl, no Aldi. Eu não estou a fazer reclama a eles. Sim, mas as pessoas alemães, querem saber onde encontrá-los. São alemães que geralmente têm, pelo menos, farinha, massa. Não estamos a dizer da farinha celta. Estamos a dizer porque as pessoas conhecem a farinha celta. Essa também é indicada? Celta aqui, mas é de espelta? É porque a marca, aliás, desculpa, a espelta, a farinha espelta. Espelta é o nome geral, não é? É o nome geral. Então, de qualquer forma, ao ser consumida, é bom. Sim, grão, até para quem quer emagrecer um pouco, o grão tem menos hidratos de carbono que o trigo. Está vendo, gente, para emagrecer? Olha só, coisa boa. É verdade, é verdade. E faz uma refeição completa, digamos, em vitaminas, minerais, proteínas, tem tudo. Se a pessoa não tiver mais nada para comer no mundo, tiver um saco de espelta, dizia o Dr. Erska, já está a safo, porque tem tudo o que é necessário para a vida, é engraçado. E, portanto, já existe cá em farinha, em massa, a farinha é mais sêmola, comum. no que se quiser, integral, branca, né? E pronto, mas a pessoa pode realmente utilizar, graças a Deus, não é fácil cá. Sim. O que é que a gente pode mostrar mais aqui? Por exemplo, aqui o rosmaninho, que é uma coisa tão vulgar aqui ao pé de Fátima, há milhares de rosmaninhos, toda a gente sabe o que é isto. Isto é ideal para o fígado. Olha. Um chazinho de rosmaninho, água e mel. Ela não é muito apologista de muito mel, mas para aqui é próprio. E ferve as 3 coisas. Nós às vezes julgamos que o mel não deve ser fervido, ela explica que não. Deve-se ferver o mel, porque as impurezas que vêm nas patas, né, fica aquela espuma que até se deve deitar fora. Portanto, ferver rosmaninho, água e mel, faz um chazinho ótimo para o fígado. E também, sim, é para o fígado. Se for, por exemplo, também temos aqui uma coisa que também é muito vulgar cá em Portugal, que é a alfazema. A alfazema também tem muitos atributos e é uma coisa também tão fácil de se arranjar. Então, quase toda a gente tem isto nos quintais. Eu ando sempre com um frasquinho de óleo de alfazema na mala. As minhas farmácias são 3 coisinhas. É funcho e galanga, é alfazema e é cravinho de cabeça. A senhora disse alfazema. O que mais está na sua mala? Que eu não percebi o primeiro. Umas pastilhazinhas de galanga e funcho misturado. Galanga e funcho. Sim, que é para a digestão e para... Por exemplo, essas pastilhas são feitas, com galanga, a senhora faz, e as pessoas adquirem, compram. Sim. Como é isso? Eu mando vir da Alemanha e vendo a quem quer. Pronto. Porque não tenho até fazia, mas não tenho máquina de fazer comprimidos. Está bem. Alfazema? Alfazema, então, portanto, isto é espetacular para quando a pessoa tem secreções presas, não consegue respirar bem, porque tem muitas secreções presas. Olha. Ou ferve em água e respira, e aquilo ajuda. Mesmo as crianças, os bebés têm aqueles problemas, às vezes graves, de tosse e não sei o quê. Ajuda muito, porquê? Porque é vasodilatador. E os brônquios não conseguem, retêm as secreções e as pessoas ficam engasgadas, as crianças principalmente também bastante. Então aquilo ajuda a expectorar facilmente, porque é broncodilatador, abre um bocadinho e deixa sair, é muito bom.
Para ver, mães, as crianças estão aí a tossir, esse tempo de frio, também os adultos aí, como diz no Brasil, com o peito cheio, né, ali, precisa colocar para fora, então com uma inalação E eu trago sempre, uma porque há em medicação. óleo também, é por Tem isso que eu também estava a óleo dizer, o alfazema. medicamento da minha farmácia, pode-se ver com facilidade, um frasquinho assim mínimo, se eu estou, porque eu arranjei um problema na TAP, fiquei com os alvéolos dos brônquios um bocadinho coçados, e então de vez em quando também retenho um bocadinho. E faz-me impressão que a gente gosta de respirar normal até ao fundo, não é? Então passo um bocadinho daquilo na narina e como não tenho na rua não tenho disto para ferver, Que não seria posso um outro ferver. programa, os óleos essenciais. Então, temos essas plantas, Esta já está. mas também tem alguma ali na cesta, talvez que tenha mais para falar ou não. Tenho aqui esta que também Pode é importante. pegar a cesta. Posso pegar a cesta? Não? Sim, está à vontade. Esta que é muito vulgar também no nosso Pode pegar, país, não há problema. que é a chamada tanchagem. Ela a própria serve? folha misturada com tomilho. Vou mostrar para aquela câmera ali. Isto é muito vulgar, as pessoas que olham para o campo veem por toda a parte. A folha serve para a tosse também, misturada com tomilho, ferve-se uma rodela de limão, ferve-se, não chega a ferver, aquece. E quando começa a deitar a espuma, põe-se um bocadinho de açúcar mascavado e mete-se depois uma folhinha disto e um bocadinho de tomilho e deixa-se ficar. Isto ajuda na tosse. A raiz tem uma função ótima, que eu tenho uma aluna que não quer outra coisa, já várias pessoas pediram, mas aquela que é para a osteoporose ou ossos partidos, ajuda a criar massa óssea. A senhora tinha imensas dores, não se podia mexer, estava sempre incomodadíssima e agora só quer disto. Diz, agora está bom, mas quer continuar a tomar, porque não quer voltar a estar como estava. Muito bem, então anda-me sempre à procura se eu já tenho mais disto, que é a raiz feita em pó, mistura um bocadinho de mel e come uma colherinha de chá 3 ou 4 vezes por dia. Uma coisa também fácil e barata. Uma imensidade que nunca se esgota do conhecimento aí, então, de cada planta, de cada erva. Esta também é muito vulgar, que é a sálvia, ou a salva. Ah, sim, salva. É muito, não sei quem é que está a filmar. Pode mostrar ali naquela câmera. A folhinha, umas folhinhas de salvia. A salva. Ela serve? É ótima para as incontinências urinárias. Olha. Tenho visto muitos casos resolvidos. E até para quem tenha também muitas questões do nariz, enrola uma folhinha, põe no narizinho. Olha. Um e no outro, aperta e é engraçado porque começa a sentir um bocadinho de Vamos alívio. levar isso para nossas renites, sinusites. Exatamente. Vamos então falar um pouquinho sobre a alimentação. Santa Delgarda nos diz, o que ela diz então sobre os legumes? É curioso que há modas, o mundo tem modas, não é? Hoje em dia está um bocado na moda comer os crus, tudo cru, os vegetarianismos, os crudivorismos, não sei o quê. Ela não vai muito nessa linha. Ela diz que os legumes crus e as frutas cruas, o que é que acontece? Enquanto ao cozer cá fora, numa panela, o trabalhinho já está feito. Sendo nós a ingerir cru, o nosso organismo, o nosso estômago é que vai ter que o cozinhar. E isso vai esforçar o baço e vai prejudicar depois outros órgãos, vai provocar doenças por causa disso. É curioso. Até porque o baço tem muito a ver, segundo ela, com a medula óssea e pode gerar uma série de problemas que não são necessários. Portanto, ela considera melhor comer tudo cozido. À exceção que é o funcho. As castanhas também podem ser comidas cruas, é curioso. O resto, mais ou menos, ela aconselha mais a cozinhar os legumes e as frutas no geral. Salomé, qual que é o ensinamento de Santa Delgarda sobre os alimentos? Porque a gente percebe que ele tem um grande benefício se nós fizermos corretamente para a saúde, né? Qual que é o ensinamento dela? O que ela diz sobre a alimentação? A justa medida nas coisas sempre, não é? Isso é a regra para tudo, alimentos e não só. O descanso, Quero um pouquinho de a água. vigília com... Não, é tal coisa. Até talvez tenha mexer em qualquer coisa que fez alergia. O tempo de vigília, o tempo de estar acordado, as horas de alimentação, estes desregramentos que hoje temos, que não temos horas para nada, não são nada convenientes para a saúde, não é? E também há alimentos que são bons, outros que são menos bons. Isso também vem aqui no livro. Por exemplo, Sim. uma coisa que eu gostava tanto, que deixei de comer, o alho francês, que ela diz que desestabiliza o metabolismo. Olha, eu também Deixei de gosto comer. muito. Os morangos também, considera-se que grande parte dos problemas de primavera das crianças de pele e alergias que tem que ver com os morangos. O que é que mais assim?
as frutas que ela considera boas, a pera e a maçã cozidas. Em vez, quem gosta de frutos vermelhos pode substituir por, não mirtilhos, mirtilhos é QB, os morangos é pior, os mirtilhos assim, mas o melhor são as amoras e as framboesas. Sim. Mais saudáveis. E quanto aos condimentos, os chamados hormonas na cozinha? É. Então, há alguns que são muito saudáveis. Por exemplo, a noz moscada é boa para o cérebro. A tal galanga é melhor para tudo. Também é um dos alimentos que ela considera muito importantes. A galanga porque melhora a circulação, liquefaz mais o sangue. Há pessoas que têm substituído os medicamentos que fazem para não ter o sangue tão grosso com galanga. Pode usar na salada, na sopa, no que quiser. É um condimento normal. Que mais é que se pode fazer? Há tantos condimentos que agora não me estou a recordar de muitos, mas nós fazemos um sal de ervas, que é misturar sal normal, geralmente grosso, eu trago da minha zona, que é sal sem mar, ali, purinho, e faço N plantas, que umas podem ser comidas cruas e cozidas, outras só cozidas. Portanto, faço sal de ervas para saladas e sal de ervas para cozinhados com as das saladas e mais as que só se podem comer cozidas. E isso podem também ver aqui alguns casos de plantas saudáveis. E aí podem escolher, tem relatos no livro. Não terá tudo, mas uma primeira abordagem. Sim. O que ela diz que nós podemos encontrar no mundo animal? Que medicação a gente consegue encontrar aí no mundo tem animal? Tem muita coisa, só que eu não sei se já é permitido, por exemplo, as pomadas que ela recomenda e que resultam muito, são feitas com gordura animal sempre, sim. conforme os problemas, ou de veado, ou de cabra, ou de ovelha, ou de vaca, pronto. As carnes em si, as mais saudáveis será a ovelha, a cabra, o veado. Uma coisa que nós não temos, que é a baleia, não é? Sim. Já é proibido apanhar nos Açores também, mas acho que é a carne mais saudável que existe. E mais que o porco não interessa, faz muitas doenças, não é? Sim. E toda a gente sabe. Quanto é uma aos das doces, causas. pessoal que gosta Os doces, de ela doce não é como contra o nós açúcar, gostamos. ela não é 100% contra o açúcar, a não ser que sejam diabéticos, não é? Mas o açúcar, ela chama-lhe o açúcar cru. Portanto, deve ser o açúcar tipo mascavado, creio eu. Não sei como é que é fabricado o açúcar mascavado, mas parece-me assim o mais próximo ao natural. O mel, QB, e como digo muitas vezes, é mais para os medicamentos. Temos muitas manipulações de xaropes que levam mel. Mas assim, para cozinhados normais, não é tão saudável como eu tinha em mente, que era bom sempre, não é bem assim. Assim como, por exemplo, o gengibre, enquanto a galanga, que é da mesma família, é o mesmo tipo de tubérculo, de raiz, a galanga é sempre boa e o gengibre também tem que ser QB. É bom para purificar o organismo de vez em quando, mas não é coisa para se tomar todos os dias, como agora também está na moda, não é? É gengibre para tudo. Ela não é dessa opinião. Aqui também explica isso bem. Sim. Agora, como a gente já está chegando no final do programa, e para a gente fazer esse resumo, né, fazer 3 perguntas numa só agora. Tá bem? Olha só. Sim. A Santa Idelgarda, ela diz de uma nova medicina. Então, a primeira pergunta vai ser para responder que medicina é essa. Qual é o sistema, qual é o sistema da medicina de Santa Idelgarda? Não é? A senhora já traduziu a sua obra, sabemos disso, né? Já está sendo bem divulgada, graças a Deus, muitas pessoas estão a aderir, mas nós perguntamos, como a última questão, o laboratório onde são produzidos os remédios recomendados por Santa Idelgarda. Então, qual é a nova medicina que ela diz que nós precisamos ter? Qual é o seu sistema de medicina? E o laboratório que produz A medicina dela é sempre dualidade corpo-espírito. E tanto é assim, corpo-espírito. Corpo e espírito. Corpo e espírito. Portanto, há uma relação entre a saúde. Por exemplo, a pessoa que tem um coração duro, muitas vezes adoece do coração, diz ela. É engraçado que a gente depois começa a pensar, já se tem visto casos assim. Portanto, há que ter sempre em conta o corpo e o espírito. Ou seja, Deus faz falta em tudo, também na alimentação, não é? O que é que se pode dizer mais? Portanto, a medicina dela
A medicina dela, o que eu acho que possivelmente é considerada a medicina do futuro, o Dr. Hertzler fala disso, eu penso que será uma aproximação da medicina convencional, aproveitando também, e até, como é que eu ia dizer, investigando mais sobre o que ela falou, porque ela falou de coisas que ninguém conhecia. Por exemplo, o aparelho circulatório, ela falou no século XII, só foi descoberto no século XVIII. Portanto, ela era realmente uma visão, não do que ela aprendeu, mas daquilo que Deus lhe dava a conhecer. E, portanto, acho que é importante, essa galanga, por exemplo, agora, cientificamente, tem muitas propriedades que ela falava também. Já estudado os métodos modernos. E, portanto, eu acho que o ideal seria uma aproximação entre as duas formas de tratar, porque há situações em um desastre, uma operação, não sei o quê, mas, por outro lado, há coisas que talvez fossem possíveis de substituir. São, com certeza, porque eu tenho essa experiência, em vez de... Eu, há 40 anos que praticamente não tomo medicamento, e a minha família, as miúdas, tudo, é tudo substituído, a não ser que algum dia seja uma coisa que não conseguimos resolver. E, portanto, esta aproximação entre a medicina convencional e o que Deus explicou à Santa Hildegarda acerca das propriedades das coisas, eu penso que seria o ideal e sempre com vista à presença de Deus nas coisas também, não é? Para terminar, o laboratório que produz esses... O laboratório que eu conheço melhor e que visitei é na Suíça, o Sr. Posch, este do livro. Há também um no Jura, do Dr. Strello, que é um do livro que próximo, que eu faço conta que vocês também gostem de divulgar, que ainda é a seguir a este, mas também não está pronto. Podem comprar este à vontade, que ainda vai demorar um pouquinho. E depois de resto, eu, por exemplo, aprendi a confeccionar porque não tinha possibilidade para mandar ver tudo. Para mim, para a minha família, para os meus alunos, para os meus amigos, pronto. E se alguém tiver muito atrapalhado, posso ensinar a confeccionar ou explicar como é que se faz, mas aqui em Portugal eu tenho uma neta que está agora em Biologia, que está muito interessada em querer fazer isso. Eu gostava, porque é preciso, faz falta, é muito mais económico do que estar a mandar a vida à Alemanha, que é tudo caríssimo, não é? E, aliás, uma das preocupações que eu tive quando comecei a fazer este trabalho é que seja uma medicina popular, que toda a gente possa usar e não com os nomes muito especiais e uns grandes reclames pomposos no exterior e que, no fundo, sai caríssimo e não é isso que a pessoa tem que tomar, é o que está lá dentro, é o que está por fora, não é? Salomé, muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui até os estúdios da TV Canção Nova em Fátima, partilhar conosco tanto conhecimento, né? Tanta experiência de vida, né? Por também ter dedicado, né, a tradução deste livro, que já está disponível em nossas lojas e tantas outras lojas também aqui em Portugal, com certeza. E aí na expectativa do novo livro, da nova tradução, não é? Obrigada. Vai estar aí no rodapé o e-mail da Salomé, o contato da loja, para que você também possa conhecer mais. Vamos voltar então, né? Há anos atrás, onde nós vivíamos muito, né, da medicina natural, que é muito saudável. Não vamos deixar de considerar também, lógico, a medicina aí que está em alta, com várias pesquisas e vários desenvolvimentos, né? Mas também reconhecer na nossa história, né, os nossos antigos aí que viveram, né, muito bem e saudavelmente. Obrigada a você que esteve conosco e convido a continuar com a nossa programação. Obrigada, Salomé. Muito obrigada também. Também gostei muito de dar a conhecer mais um pouco o livro e a Santa Hildegarda. Fica com Deus. Deus abençoe. Muito obrigada. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.